Muitas vezes nós temos dificuldades em viver e aprender. Mas eu quero falar algo para você. Você sabia que você tem um espírito revivificado? Você tem um espírito novo. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus através do sangue dele. E ele te dá um novo espírito. E é muito legal isso. Você é corpo, alma e espírito. E você precisa aprender, e todos nós vamos ter uma caminhada para aprender sobre isso. Quando Isaías vê Jesus, vê Deus Pai e vê o Espírito Santo no trono de Deus conversando, a conversa sempre foi essa: a dureza do coração do ser humano. Sabe, hoje eu quero trazer um assunto muito importante para você. Nós temos uma certa dificuldade em entender o que é espiritual. Tudo que é espiritual é um pouco mais difícil para a gente entender, porque todas as nossas experiências são sim aqui na carne. E quando a gente fala do Espírito, aquele que não tem limites, que não tem barreiras, quando a gente fala do Espírito, aquele que está ligado a Deus, que é eterno, infinito em Cristo Jesus, muitas vezes nós temos dificuldades em viver e aprender. Mas eu quero falar algo para você. Você sabia que você tem um espírito revivificado? Você tem um espírito novo. Você tem uma nova vida em Cristo Jesus através do sangue dele. E ele te dá um novo espírito. E é muito legal isso. Você é corpo, alma e espírito. E você precisa aprender, e todos nós vamos ter uma caminhada para aprender sobre isso. E quando Jesus ali explica muitas coisas aos seus discípulos, ele está falando dessa nova natureza. Quando Jesus fala em João 3 para Nicodemos que ele precisa nascer de novo, Jesus está falando que aquilo que é carne é nascido da carne e aquilo que é espírito é nascido do espírito. O que é carne é passageiro, é mortal, e o que é espírito é infinito, é eterno e vem de Deus. Sabe, nós temos muitas dificuldades em entender as coisas espirituais porque ainda damos muito ouvido à nossa razão, à nossa carne. Em Provérbios diz assim, que a gente não deve aconselhar pessoas que não querem conselho. Ele diz que se você aconselha uma pessoa que volta a fazer os mesmos erros, o livro de Provérbios o considera como um cão que vomita e retorna ao seu vômito. Na carta de Pedro, Pedro também cita esse versículo e acrescenta ali que todos aqueles que estão com Cristo Jesus, que conhecem a palavra de Deus, mas a rejeitam, são semelhantes ao cão que vomita e depois retorna ao seu vômito. Muitas vezes a gente não entende isso. Sabe o que isso quer dizer? Quando o corpo, porque é um ser vivo, independente, ele percebe que você ingeriu, ou seja, o estômago percebe que você ingeriu alguma coisa que possa fazer mal para o corpo, o próprio corpo trabalha para retirar isso do estômago, para que não faça mal. Então toda vez que o organismo, um corpo, a nossa carne, faz o trabalho para que seja ali regurgitado, ou seja, vomitado, o que se comeu, é porque o corpo já identificou que aquilo que se comeu faz mal. Então não faz sentido nenhum um cão vomitar e depois tornar a comer o seu próprio vômito, ou seja, além de ser algo nojento, ele ainda vai estar comendo aquilo que faz mal para ele. Esse provérbio é muito profundo. Como eu disse no início do vídeo, o assunto hoje é muito sério. E Jesus também fala sobre isso. Jesus fala que não devemos dar ali as coisas sagradas aos cães e nem as pérolas aos porcos. E ele está falando sim das coisas espirituais, porque Jesus só fala de coisas espirituais e eternas, porque ele veio para revelar o reino dele, um reino eterno, um reino de dinastia que começou lá desde Abraão, passou por Davi, as promessas de um reino eterno e se concretiza em Cristo Jesus, e esse reino não tem fim. E ele disse, não tente mostrar esse reino às pessoas que não querem e não têm o esforço de entender as coisas espirituais, mas só conseguem ver as coisas carnais. Tem olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Tem boca e não conseguem falar corretamente. Só sabem ver as coisas perecíveis,
finitas aqui da Terra. Hoje o assunto é muito sério, mas nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos fazer exercícios de fé, nós precisamos mortificar a nossa carne, que é um corpo. Lembre-se, você é corpo, alma e espírito. O seu corpo, ele é chamado de corpo porque ele tem todas as características individuais. Ele é um ser completo sozinho, assim como a sua alma, assim como o seu espírito. Por isso que eu dei o exemplo do estômago. Ele percebe sozinho e ele mesmo se autoajuda. Ele tem vida em si mesmo. E você precisa identificar isso para saber exatamente as camadas. Isso nos faz muito complexos. Pensa bem, você é corpo, alma e espírito. Imagina a complexidade disso. E você precisa lidar com tudo isso. Beijo no coração. Esse vídeo, como é para o YouTube, sempre é um pouquinho mais simples, um pouquinho mais fácil de entender. Mas se você quiser alguma coisa um pouco mais profunda, deixe nos comentários, faça o seu questionamento. Não esqueça de ajudar e se você não é inscrito, se inscreva no canal. Valeu!